Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta, trazendo mais uma parte da Palavra de Deus. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Davi na corte de Saul, o músico arpista servindo a Saul como escudeiro de arma e também como músico, aliviando as crises de Saul através da música e dos salmos, evidentemente. Estaremos analisando o capítulo 17 de 1 Samuel, Davi, o corajoso. É um momento em que as companhias do exército do Deus vivo fica frente a frente com o exército dos filisteus e a passagem marcante que marcou a história de Davi. A batalha entre Davi e o Golias, o gigante atrevido, arrogante, ímpio filisteu. Por isso, eu vos convido a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, versículos de 1 ao 58. Estaremos dividindo esse capítulo, pelo menos, em 3 sessões. A provocação de Golias, quando o mesmo desafia as companhias de Israel, a ação corajosa de Davi, quando se viu ameaçado pelo exército incircunciso, e a pergunta cheia de admiração de Saul referente a Davi. Quem é este menino? Quem é esse rapaz? É filho de quem? Quando Saul ver o lado bravo, guerreiro, destemido de Davi. Então, esses assuntos serão divididos em diversas partes para que o conteúdo não se torne extenso e nós possamos aprender o que Deus tem a nos ensinar a partir deste capítulo e entre outros que virão, que serão importantes para a nossa vida espiritual, ministerial, cristã, e esse é o nosso objetivo: analisar as Escrituras com espírito de devoção, vendo a grandiosidade de Deus e a sua intervenção na história humana, trabalhando a restauração do homem, trabalhando o surgimento do Messias na história sagrada. Pois bem, Davi mata o gigante filisteu Golias, que é o importante do texto, e com essa vitória ele termina inspirando, incentivando o exército de Israel à guerra, à vitória, à batalha decisiva. Sempre precisa de alguém com fé em Deus que esteja na frente da fila, na frente da batalha, que inspira, daqueles falsos espias que, ao invés de trazer uma notícia agradável a Israel, trouxeram más informações, mensagens negativas, que resultou num conflito e levou o povo a peregrinar 40 anos pelo deserto. Não,
Davi agiu de acordo com a fé em Jeová. E através da sua atitude, o exército se inspirou a batalhar e tirar dessa batalha a vitória de Israel e de seu povo. Iremos, portanto, para início, observar 3 versículos. Capítulo 17, versículos de 1 ao 3. Os israelitas e os filisteus encaram-se numa batalha no vale de Elar. Eu vou ler os 3 versículos, que são curtos, e então estaremos explanando aquilo que for óbvio para o nosso aprendizado. A Bíblia diz: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Eles estavam organizados em batalhas no sul de Israel. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Então nós temos 2 exércitos em frente de batalha. Um além e o outro aquém. Agora só resta a ordem para se confrontarem. Mas acontece que, antes de iniciarem essa batalha, Golias entra em cena, humilhando o exército do Deus vivo, e é aí que a coisa começa a pender para algo que nem os exércitos inimigos dos filisteus e nem o exército de Israel esperava. Um duelo e um candidato que se ofereceu a duelar contra o maior guerreiro dos filisteus, o ídolo dos filisteus, Golias, o gigante. Segundo o texto sagrado, houve guerras, conflitos terríveis entre os filisteus e Israel no tempo em que Saul viveu, 1063 antes de Jesus Cristo, aproximadamente ocorre este evento. O texto do capítulo 14 e o versículo de número 52 diz: houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso que Davi se apresenta como o corajoso, aquele que acredita que o gigante vai por terra, porque os exércitos do Deus vivo não pode ser vencido, confrontado. É a aplicação da fé em momentos de batalha, de guerra, a importância da fé, a importância de se colocar Deus na frente de nossas batalhas, de nossas causas, meu irmão. Como está você e seus conflitos? Deus tem lutado as suas guerras, as suas batalhas?
O Senhor está ao seu lado, não desanime, mas acredite na vitória que vem de Jeová, meu caro irmão e amigo. Os filisteus, eles sempre foram assim uma espécie de inimigos internos na vida de Saul, um problema interno. E como sendo desta natureza, isto era pior do que os inimigos externos. Assim, Saul nunca podia derrotar o seu inimigo interno, pelo menos de modo conclusivo. Seria uma presa fácil para ser destruído completamente por esses inimigos internos. E os inimigos internos são mais perigosos do que aqueles que estão do lado de fora. Observando essa batalha interna de Saul e trazendo para o nosso mundo espiritual, para o nosso mundo cristão, o inimigo interno na vida espiritual, isso ocorre conosco todo instante, todo momento. Por isso, nós cristãos temos que lutar com veemência, com determinação, com fé, contra os nossos inimigos interiores, que são os mais perigosos e que não dormem em batalha. O inimigo nunca dorme. A Bíblia diz que Satanás, ele ruge como leão, buscando a quem possa devorar, destruir mesmo. O cristão precisa, então, derrotar todos os seus inimigos interiores. E como derrotar os nossos inimigos interiores? Evidentemente, colocando a nossa fé no Deus vivo. Davi, nós vamos analisar, sozinho, um jovem, desafiou, se prontificou a guerrear contra um homem que todo o exército de Israel tremia nas bases quando este, conforme veremos, confrontava o exército de Deus. Os nossos inimigos interiores são os mais difíceis de se localizar e principalmente de vencer. Agora, quando nós nos apegamos a Jesus Cristo, quando nós nos apegamos à mensagem da cruz, Satanás tem que pôr em retirada, evidentemente, colocando a nossa fé no Deus vivo. Davi, nós vamos analisar, sozinho, um jovem, desafiou, se prontificou a guerrear contra um homem que todo o exército de Israel tremia nas bases quando este, conforme veremos, confrontava o exército de Deus. Os nossos inimigos interiores são os mais difíceis de se localizar e principalmente de vencer. Agora, quando nós nos apegamos a Jesus Cristo, quando nós nos apegamos à mensagem da cruz, Satanás tem que pôr em retirada,
ele vai cair por terra, porque somente através da fé em Jesus Cristo é que nós podemos vencer esses inimigos. O exército de Israel e o exército dos filisteus, ambos estavam frente a frente. E Saul precisava de estratégia, de um guerreiro, de um povo valente para vencer esses inimigos interiores. Como é importante a nossa fé em Deus sempre crescente, pois a fé ela se desponta de uma forma poderosa justamente na hora da decisão, na hora necessária. Fique tranquilo, Satanás só faz farra enquanto Deus permite para uma lição, algum propósito dele para com nossas vidas. Mas a vitória é sua, porque é Deus que guerreia as nossas batalhas, as nossas causas. Nunca devemos, amados, pôr a cruz de lado, porque sem Cristo, conforme o texto, e sem o Espírito Santo do Senhor, sem o enfrentamento desses inimigos, nós não temos a ajuda do Senhor. Se nós deixarmos de lado a nossa única alternativa de salvação, de paz, de felicidade, de alegria, Jesus, como venceremos este mundo? Como venceremos nossos inimigos interiores? Sem nenhum recurso espiritual, evidentemente, a derrota é iminente. Perdemos a batalha. Por isso, nós, como Davi fez, temos que buscar esses recursos que a palavra de Deus disponibiliza para nossas vidas. E o melhor deles e o mais poderoso deles é a nossa fé, a nossa entrega, a nossa submissão, a nossa confiança em Deus, que pode destruir esses inimigos internos de nossas vidas. Para Saul, foi um momento cruciante. Por quê? Porque Saul não estava preocupado com as nações vizinhas, mas com aqueles que estavam ali dentro do seu país, inimigos internos, interiores. E aí, o exército, sendo afrontado, começou a tremer de medo. Saul ficou extremamente com medo quando viu aquele gigante, aquele homem ímpio, difícil, guerreiro, experiente, que nunca perdeu uma batalha para o povo dos filisteus. Então era momento crucial para Saul. Imagine para Paulo. Eu gostaria de ler com vocês Romanos, no capítulo de número 7, versículos 15 até o 20, para nós concluirmos esta palavra. Observe o que o apóstolo São Paulo fala com relação a esta peleja interior na sua vida, que é, de fato, uma representação na vida de todo cristão. Observe o que diz a palavra do Senhor. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa.
Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Que inimigo interior terrível na vida nossa. Imagine se você rejeitar a oportunidade de se converter a Jesus Cristo, de pôr Jesus Cristo em sua vida, o único que destruiu a força do pecado pelo poder do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Sei que nada de bom habita em mim. Você que vive se gabando da sua potencialidade ministerial, achando que é o popstar do mundo gospel. Olha o que o apóstolo São Paulo diz. Isto é, em minha carne. Que bem que tem a nossa carne? Nenhum bem tem. É o inimigo interno que nós lutamos e batalhamos todos os dias. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Isso é muito importante, meu amado. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo São Paulo aqui nos coloca em um beco sem saída, que a única alternativa que temos é abraçar a fé em Jesus Cristo. E quando Saul e seu exército se viram tomados de medo, sem qualquer alternativa para vencer esse inimigo interior, de repente surge uma luz no fundo do túnel, que é o que iremos analisar no próximo conteúdo. O campeão arrogante dos filisteus e o seu confronto com Davi, o salmista de Israel, ungido do Senhor. Que Deus lhe abençoe, que você seja nesse momento um vencedor em Jesus Cristo. Quero deixar um abraço aos amigos judeus que têm aceitado os nossos conteúdos em seus grupos. Deus o abençoe ricamente. Embora muitos judeus odeiam os cristãos amam o povo judeu, ora por eles, por Israel e por Jerusalém. Um abraço a todos vocês que fazem parte das comunidades judaicas no Brasil. Para nós sempre é um prazer ter vocês de nossa nação e nós estamos orando por vocês. Pode acreditar. Apesar de muitos nutrirem um ódio pelo povo cristão, o nosso coração não tem espaço para o ódio, mas para o amor em Cristo Jesus. E por isso nós estamos orando. Deus o abençoe a todos, fique na paz e até a próxima, querendo Deus, quando nós estaremos analisando aqui o primeiro confronto, a primeira solução para destruir o gigante que amedrontava o exército do Deus vivo. Deus lhe abençoe.